Fala, profissional de educação física, tudo bem com você? Hoje essa aula serve tanto para coach de CrossFit, para você que tem um box e não sabe estruturar ainda muito bem as suas aulas, para quem dá aula de treinamento funcional ou até mesmo para você que tem curiosidade de saber sobre planificação de treino. E hoje a nossa aula será de como você desenvolver um plano de aula e fidelizar o seu aluno com essa estratégia. Então vamos lá, vamos começar? Hoje a nossa aula ela vai ficar exatamente aqui no nosso computador. Hoje eu abri a tela do meu computador para explicar para vocês como que vai funcionar a nossa parte teórica. Então a gente vai sair dali um pouquinho do ambiente do box e vai se inserir aqui um pouquinho na parte teórica. Então olha só, a primeira coisa que você vai fazer aí para mim, se você é novo no canal, você vai se inscrever e ativar todas as notificações para a gente continuar produzindo conteúdos totalmente gratuitos e que vai servir para você planejar a sua aula, dar a sua aula da melhor maneira possível. Então olha só, professor, hoje, pensando aí um pouco em planificação e planejamento de aula, eu decidi te mostrar uma coisa que eu faço exatamente, que funciona na hora da fidelização dos meus alunos, que é abrir essa tela do computador e mostrar exatamente o que eu estou te mostrando aqui agora. Quando eu vou fechar um aluno de personal, eu faço exatamente isso. Eu sento com o meu aluno, eu explico como é que é o meu método de trabalho, quanto tempo que talvez eu precise com ele para poder melhorar os meus movimentos, quanto tempo ele tem disponível para me voltar de volta para garantir que aquele movimento ele seja bem feito, bem aproveitado, com segurança e o mais importante, com eficiência. Quando eu mostro essa planilha para o meu aluno, ele fica maravilhado, porque não é só entrar no ambiente de aula. Eu entro no ambiente de aula já com todo o meu planejamento, todo aperfeiçoado, de acordo com a capacidade do meu aluno. Então vamos lá? Olha só, eu abri essa tabela para explicar para vocês o que é uma periodização. A periodização ela é uma linha de trabalho, onde você vai se organizar, você vai se estruturar e você vai direcionar o seu trabalho para a sua aula ou para suas aulas. Nesse macrociclo, eu numerei de janeiro a dezembro e aí eu trabalhei entre janeiro e maio, 5 meses. Essa planilha que eu estou mostrando para você, profissional, é a planilha que eu faço com os meus alunos de periodização fechada. Como é que funciona a minha periodização? Eu abro a turma para 8 alunos. Esses alunos, eles vão acompanhando essa planilha e vendo o seu andamento, como é que se eles estão evoluindo ou não. Porque a periodização e a planilha ela vai ter exatamente esse objetivo, o objetivo de você evoluir o aluno e você trabalhar e melhorar a capacidade de trabalho dele de acordo com a habilidade escolhida. Então essa minha planilha, ela está separada em 5 meses, né? Onde eu vou trabalhar de janeiro a fevereiro mobilidade e força, de março a abril força e performance, e maio eu vou colocar uma transição. Por que a transição? Porque eu vou pegar um pouquinho mais de performance e aí eu já vou fazendo uma propaganda para abrir uma nova turma. Porém, desse tempo que eu estou dando aula de ginástica para essas turmas há mais de 5 anos, eu não tive renovação de alunos e tenho uma lista de espera enorme para eu atender mais gente, só que eu não consigo pela a minha escassez de horário, porque as minhas aulas elas ficaram tão boas e desenvolveram tão bem os meus alunos que infelizmente eu não tenho como e horários para atender novos alunos, e é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou fazendo um treinamento totalmente gratuito para você aproveitar e ficar igual a mim, não ter mais horários para você dar suas aulas e ganhar mais dinheiro, faturar mais, você ter menos dor de cabeça na hora que você for pagar suas contas no final do mês, porque além de tudo isso, né, além de bom professor, bom profissional, a gente tem os afazeres de casa, os afazeres de contas também que nós precisamos pagar. Então vamos lá, gente. Macrociclo nada mais é do que um treinamento a longo prazo. E eu posso trabalhar minha planilha de diversas formas. Um macrociclo o ano inteiro ou uma parte bienal. O que é o bienal? Seriam 2 anos, eu programar 2 anos seguidos. Ou
se você tiver algum atleta de alta performance, você programar um ciclo olímpico, que significa exatamente 4 anos. Porém, como o nosso planejamento ele tem que ser uma coisa rápida, concisa, eu vou pedir para vocês tentarem trabalhar o macrociclo de uma forma diferente. A gente está pensando no macro para poder afunilar e virar um planejamento de aula. Então, olha só, no macrociclo, você pode trabalhar o ano inteiro. O macrociclo é um planejamento do ano inteiro. E aí, de acordo com o macro, se você não quiser trabalhar com ele, você pode trabalhar com mesociclos. Mesociclos você pode trabalhar de 21 a 35 dias e você pode trabalhar dentro desse mesociclo de 3 a 5 ciclos. Ciclo introdutório, básico, de choque, estabilizador e controle. Você pode renomear o seu mesociclo nesses vários períodos. O mesociclo nada mais é do que você trabalhar um mês. Lembra que eu falei? 21 dias ou 35 dias. Você pode trabalhar um mês mais 5 dias. Dito isso, o mesociclo, dentro do mesociclo tem os microciclos, que nada mais é do que sua unidade de treino. Então, olha só, unidade de treino eu vou trabalhar de segunda a domingo. E aí você me pergunta bem assim, professor, poxa Juliana, mas o meu aluno ele só faz 2 aulas de ginástica por semana. Por que eu tenho que fazer toda essa programação de segunda a domingo? Bom, com certeza o seu aluno ele não trabalha só os movimentos ginásticos com você, ele tem uma vida aí por trás disso, né? Ele faz o treino de LPO dele, o treino de crossfit, o treino de endurance. Então assim, o aluno que quer melhorar, ele vai procurando várias coisas, várias atividades para corresponder ao fitness dele, para o fitness dele ficar melhor. Então eu quero que você pense de segunda a domingo e eu quero também que você tenha a maioria das programações dos seus alunos justamente para não chocar com a sua programação e o seu aluno evoluir de uma forma segura. Na ginástica nós trabalhamos muito com a segurança. A segurança ela é a parte mais eficaz do nosso treino e é a parte mais importante. Então, por exemplo, se você não está trabalhando uma periodização com o seu aluno, se você não faz uma programação, a chance de seu aluno evoluir é quase nula. Pode acontecer de seu aluno evoluir? Pode, mas você tem que prestar muito bem atenção nas variáveis de treinamento, na intensidade, na densidade do treino e até mesmo no volume de treinamento que ele está fazendo até chegar na sua aula. Então, olha só, muitas vezes os alunos machucam não é porque eles não sabem fazer um movimento, é porque em algum momento o seu corpo ele não está preparado para receber aquele estímulo do dia. Por isso que a planificação, você construir uma planilha é muito importante para você gerar menos lesão, na realidade você não gerar lesão, você evoluir o seu aluno e o mais importante, você ter a garantia de que você vai receber mais dinheiro daquele seu aluno. Olha só, pensando nessa planilha aqui um pouquinho mais explicativa, a gente vai trabalhar uma outra agora, que é uma periodização super simples, que essa daqui fica comigo, mas normalmente o que eu faço? Quando eu estou começando o meu trabalho, eu imprimo essa planilha e aí eu mando para os meus alunos, né? Para ele colar lá na geladeira, ou então para ele guardar na pasta, guardar no celular, porque assim ele consegue acompanhar o período que estamos nas aulas. Olha só que legal, essa planilha aqui eu já coloquei as semanas de segunda a domingo, e aí se vocês forem perceber na parte de microciclo, ali embaixo aqui ó, escrito microciclo, a gente trabalha 52 semanas do ano. Então se por exemplo você tiver 2 aulas de ginástica na semana, já soma aí de quanto que vai ser esse seu microciclo. Não vão ser 52 aulas, vão ser 104 aulas de movimentos ginásticos que você pode faturar nesse mês até R$8.000. Na verdade, você vai faturar muito mais, né, do que isso. A ideia é que você fature isso quando você estiver bem experiente, R$8.000 por mês. Essa é mais ou menos a renda que eu garanto nas minhas aulas de movimentos ginásticos para CrossFit. Ó, 52 semanas, 104 treinos, tá bom aí para o seu aluno evoluir? Tá ótimo. E aqui eu tenho os períodos que eu posso colocar para o meu aluno saber o que a gente vai trabalhar. Então, normalmente eu pego aí um mês e meio de preparatório geral, onde eu vou preparar o corpo dele para receber os estímulos dos treinos. E aí, como assim? Você vai preparar o corpo? Eu vou trabalhar muita consciência corporal,
de core, muita força, muito fortalecimento articular para a musculatura conseguir segurar os ossos, né, e estabilizar bem a articulação. Porque todo mundo sabe que no CrossFit as pessoas trabalham muito os movimentos de parte superior, né, que a gente chama de upper body. Então, a maioria das lesões acometem o quê? Ombro, cotovelos, punhos. Então, os movimentos ginásticos eles vão servir justamente para o seu aluno ter uma melhora nos movimentos ginásticos, ter uma melhora na qualidade de vida e, o mais importante, ele conseguir treinar bem para a vida inteira. Garantido isso, professor, você nomeando os microciclos e os períodos, você vai nomear preparatório geral, preparatório específico, se ele competir um pré-competitivo, um competitivo e um de transição para fazer um cool down, que é dar um relaxamento nas articulações para você voltar um estímulo mais uma vez. Eu coloco muitos testes para os meus alunos. Por quê? Porque isso é um parâmetro avaliativo. Então eu coloco sempre um teste no comecinho da minha periodização, onde eu trabalho o máximo de exercícios que ele consegue fazer dentro de um determinado tempo, ou então até próprio um benchmark. Nos treinamentos de CrossFit nós temos os treinos avaliativos que se chamam benchmarks, e eles servem justamente como marcadores biológicos para eu saber se o meu aluno está tendo uma evolução eficiente ou não. E aí você pode especificar na sua planilha os benchmarks ou algum teste que você acha necessário, principalmente teste de mobilidade, flexibilidade, explosão muscular. Mas isso aqui é um passo para um próximo vídeo, um assunto para um outro vídeo que eu posso também passar para vocês sem nenhum problema. Então, dito isso tudo, eu tenho que colocar os meus objetivos que eu quero alcançar com o meu aluno naquele mês correspondente. E olha lá o que eu fiz ali embaixo. Eu coloquei os objetivos que eu quero que o meu aluno ou os meus alunos alcancem durante aquele mês em específico. Então, em janeiro eu coloquei ali força no core e mobilidade. Em fevereiro eu coloquei a mecânica do movimento proposto e a intensidade. E no mês de março eu coloquei intensidade na técnica. Gente, vamos lá. Professor, vamos lá. O que eu quero que você pense aqui? Normalmente, quando você trabalha com turmas fechadas, quantos movimentos que você pensa em colocar na sua periodização? Quanto mais movimentos você colocar, menos chance vai ter de seu aluno absorver todas as técnicas, porque é muito complicado uma técnica puxando a outra, né? Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego a cada 5 meses, 4 meses, eu coloco aqui 3 movimentos, somente 3. E aí eu vou trabalhando esses movimentos, tanto como educativos, tanto no aquecimento, quanto na técnica. E aí eu vou rodando esses movimentos durante a aula. Então, às vezes, pode ter uma aula que eu pegue, assim, 2 a 3 movimentos e eu trabalhe toda a abrangência desse movimento. E é isso que eu vou te mostrar na próxima planilha. Gostaria que vocês entendessem bem essa planilha aqui, porque ela é o nosso norte no planejamento de aula. Então, entendido essa planilha, a gente parte agora para o nosso planejamento de aula. O que você tem que ter em mente aqui na hora que você for planejar a aula do seu aluno é exatamente essa pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide crescente e que ela vai nomear as partes principais que seu aluno precisa evoluir antes de ir para a próxima. Então, trabalhando aí a mobilidade e a flexibilidade. Por que isso é importante? Porque ela forma a mecânica do seu movimento. Ela coloca o seu corpo e as suas articulações e a musculatura bem preparadas, do jeito que o seu corpo precisa reagir, por exemplo, na hora que você vai correr. Você faz uma preparação específica para a corrida, você faz uma preparação específica para o seu levantamento de peso olímpico e até mesmo para o seu treino da academia. Então aqui a gente precisa ter essa preparação também. Essa preparação ela serve como forma de segurança. Quanto mais flexível e móvel seu aluno for, menos chance dele ter uma lesão muscular ou articular. Então, pensa nisso. Sempre mobilidade, flexibilidade, mobilidade, flexibilidade. E aí sim vem a parte de força. O que vai estar constituindo essa parte de força? Uns treinamentos específicos para a própria articulação, fortalecimento muscular e treinamento de core. E aqui vem mais uma outra coisa. Na ginástica a gente chama de maromba. Lá na época que eu treinava,
o nosso treinamento de core e a nossa maromba, ela demorava aí, em média de 1 hora a 1 hora e meia, porque a gente precisava trabalhar os músculos e entender bem ali o funcionamento do meu core para conseguir produzir os exercícios. E aí sim, nós iríamos para a parte técnica. Então aqui no nosso planejamento de aula, por menor que ele seja, a gente não vai ter 5 horas para treinar com o aluno, né? A gente vai ter 1 hora, 50 minutos que a gente vai aproveitar da melhor forma possível. Por isso que eu trabalhei essa escala de prioridades. Logo depois você vai trabalhar a técnica. A técnica, professor, você vai demorar aí entre 15 a 20 minutos para executá-la. E aí, dependendo do movimento, você vai fragmentar esse movimento, picar em partes. Eu gosto muito de trabalhar igual o Jack Stripador. Então, por exemplo, se eu pegar um movimento aqui agora, a parada de mãos, handstand walking. O que eu preciso fazer para o meu aluno começar a andar? Então, pensando só no movimento, tá? Não pense em mobilidade e fortalecimento agora. Pense só no movimento. O que você faria na primeira aula? Bom, eu faria adaptações a posição invertidas em 3 apoios. Então, eu treinaria muita parada de cabeça, porque querendo ou não, os 3 apoios eles vão ajudar para o meu aluno encontrar o equilíbrio corporal dele, para aí sim a gente conseguir fazer a parada de mãos na parede de uma forma certa, né? Sem muitos erros, porque o erro ele sempre vai existir, a gente sempre vai corrigir. Um exercício ele não vai ser perfeito, sempre vai ter uma coisinha ali ou outra para você corrigir. Ó, eu que pratico ginástico há mais ou menos 20 anos, 25 anos, tem movimento meu que não sai de forma perfeita. É para isso que eu aperfeiçoo as minhas técnicas e treino, faço muito fortalecimento de core e muito desenvolvimento de articulação do meu ombro, porque eu já tive uma lesão na minha época de atleta, para o meu movimento sair bem, sair com segurança e o mais importante, eu não sentir dor, porque isso para mim é muito mais importante. Então eu não quero sentir dor durante a minha execução e o meu tempo que eu tenho ali para melhorar o meu movimento. Então o seu aluno com certeza ele vai ser igual a mim, ele não vai querer sentir nenhum tipo de incômodo articular, porque senão isso vai diminuir o desenvolvimento e o desempenho dele durante a aula. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar como Jack Stripador? É justamente por isso. Então eu tenho uma outra tabela, que isso aqui vai servir também para um próximo vídeo, várias ideias para próximos vídeos de como que você vai fragmentar e como que você vai trabalhar a evolução do seu aluno de acordo com a escala de movimentos. Então vamos pensar aqui numa aula de parada de mãos, por exemplo. Olha lá o meu plano de aula, bem aqui embaixo. O que vai ter a primeira coisa que sempre terá no seu plano de aula é isso daqui, é um trabalho de mobilidade e fortalecimento articular. Como se essa daqui fosse a nossa primeira aula, eu coloquei aqui para a gente trabalhar movimentos articulares que permitam a execução da aula do dia. Então, numa aula de parada de mãos, se a gente pensar na articulação do punho, do ombro e do quadril, são articulações que provavelmente você vai trabalhar na maioria das aulas. Quadril que eu digo, vamos pegar aqui uma parte da musculatura, vamos pegar aqui um pouco do core, né, também, né, a parte posterior ali que a gente tem alguns músculos ali do glúteo máximo, e depois o posterior de coxa, que a gente tem que trabalhar para trabalhar a hora do chute, né? Ah, Juliana, mas a gente só usa a parte de cima, mas isso não te impossibilita de você alongar um quadril também e um posterior para você não ter problemas futuros. Beleza. Passando isso, vamos lá para o warm-up. O que eu trabalharia no warm-up nessa aula? Vamos tentar simplificar aqui essa aula de uma outra maneira. É a primeira aula do seu aluno. Ele não sente dor, mas ele não sabe fazer uma parada de mãos. Então, depois ali daquele alongamento dos punhos, dos ombros e do quadril, eu vou fazer o quê? Uma quadrupedia, um trabalho de quadrupedia com ele. E o que significa a quadrupedia? Quadrupedia são movimentos que imitam os animais e que seu aluno ele vai estabelecer alguma consciência corporal e vai treinar a relação de tempo e espaço de cabeça para baixo. Então ele vai se achar ali no meio do espaço em movimentos de ponta cabeça. Isso não é muito comum nas aulas de CrossFit, mas são movimentos aqui que trabalham a consciência corporal e ao mesmo tempo trabalham força nas articulações. Por quê? Porque você tem que ficar em apoio no chão em 4 apoios e normalmente os ombros e os punhos são os grandes geradores de movimento ali. Então, um trabalho de quadrupedia. Ah, mas quadrupedia é muito abrangente. O que você faria na quadrupedia? Bom, se é um aluno iniciante,
eu poderia trabalhar uma quadrupedia básica. Normalmente nos movimentos ginásticos a gente tem uma base enorme de exercícios em quadrupedia para as crianças, justamente para elas aprenderem a virar na posição invertida e ver que não tem nenhum problema. Então isso daqui nada mais é do que você se desafiar também, você virar criança outra vez. E é super divertido, ainda mais se você trabalhar algumas brincadeiras que você pode executar com os adultos também. A quadrupedia aqui eu usaria um coelho, usaria também um cachorro de cabeça para baixo, tanto pulando quanto caminhando. Isso daqui para mim são exercícios básicos que eu consigo ver ali aonde que meu aluno vai ter problema na hora de executar o seu movimento. Quadrupedia como warm-up é uma boa pedida. Feito isso, olha só o que vai virar aqui. Lembra que eu falei que a mobilidade, trabalho de força, ela seria ali uma base para a gente estabelecer o nosso movimento? Então hoje aqui, a minha parte principal da aula vai ser a mecânica. Mecânica, onde eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar a minha parte de mobilidade e fortalecimento com a quadrupedia junto com o warm-up. Então, essa aqui vai ser a minha mecânica. Eu gosto muito, professor, de trabalhar exercícios de força que tenham a ver com o meu movimento. Posso colocar aqui como uma forma de maromba? Pode, mas isso daqui a gente vai jogar um pouquinho mais para frente. Antes eu quero que você entenda todo esse planejamento de aula e como ele é feito. Beleza. Partindo para isso daqui, eu tenho um fortalecimento de core. Isso daqui é o nosso elo da aula. É aquela parte que o aluno ele só vai para a sua aula só para aprender isso. Só para ficar com o abdômen doendo, só para sentir aquela musculatura lá que ele nem sabia que existia. Os meus alunos, eles já chegam na aula, olhar o quadro. A primeira coisa que eles olham no quadro nem é a técnica. Porque a técnica eles já sabem, né? Eles olham o treinamento de core, que eles querem saber o quão desafiador será para ele aquele treinamento. E todas as aulas dos meus movimentos ginásticos eu tento jogar ali um desafio para o core. Normalmente eu falo bem assim, olha, o nosso tempo de contração abdominal hoje é, 30 segundos, 40 segundos. Se você sentir algum cansaço, adapta o movimento para o anterior. Eu só não quero que você pare de fazer um movimento. Então isso já é um estímulo para eles lutarem contra a cabeça deles também. E aprender que a cabeça muitas vezes ganha do que o corpo está falando. Então isso daqui serve como um estímulo para eles melhorarem também. Então, o que você faria aí, professor, numa aula de core, por exemplo? Qual o movimento que você acha que tem a ver com a parada de mãos? Se você falou hollow position, você acertou. Então é exatamente isso mesmo. Você trabalhar as posições de canoinha ou até mesmo as posições de pranchas. Então, prancha alta, prancha baixa, prancha com uma mão, com a outra, com uma perna, com uma outra. Então você pode escolher o que você quer fazer, né? A técnica aqui, lembra lá do Jack, hein? O que eu vou trabalhar? Handstand 1, eu vou trabalhar uma técnica básica. Handstand 2, eu vou evoluir a básica para uma atividade mais complicada. A técnica 3, eu já vou trabalhar ali um complexo de cabeça para baixo. E a parte 4, um desafio para o meu aluno. Então, olha só, vamos lá, vamos fragmentar isso daqui e deixar mais entendível? Então, beleza, como eu vou trabalhar a primeira aula de parada de mãos e o meu aluno não sabe virar de cabeça para baixo, a primeira coisa que eu faria ensinaria ele a fazer um headstand, que nada mais é do que uma parada de cabeça, né? Então, eu vou colocar aqui. Parada de cabeça, para você que é novo e não está entendendo nada do que eu estou falando. Acabando a minha parada de cabeça, meu elefantinho, aí sim eu iria para a parede e falaria bem assim, ó, fulano, o seu objetivo agora é fazer a parada de mãos e encontrar o seu equilíbrio tocando na parede, headstand, tocando na parede. Isso daqui é uma boa técnica, é uma boa prioridade para o seu aluno aprender a fazer um movimento. Feito isso, olha só que legal, hein? Complexo de parada de cabeça. Como seria esse complexo, Juliana, de parada de cabeça? Eu faria o elefantinho, iria para a parada de cabeça, triscando os meus pés na parede, e aí ia flexionar o meu joelho e estender. Ia tentar fazer isso 3 vezes, tentando achar o equilíbrio do meu corpo, e ao final
iria tocar na parede. Hoje o nosso ponto de apoio será um treino totalmente parede, olha só que legal. Fechando isso daqui, eu vou trabalhar um desafio, o que eu acho que o meu aluno vai se sentir desafiado. Então isso daí fica com você, porque isso daqui faz parte do seu planejamento de aula e faz parte de como que você vai entender o seu aluno para executar isso daqui. O mais importante do seu planejamento é você saber quais são as dificuldades do seu aluno, o que ele tem medo de fazer, porque isso é super importante. Quanto mais adulto a gente vai ficando, mais medroso a gente vai ficando de fazer algumas coisas, né? Isso está totalmente ligado à nossa rotina, porque quando a gente é criança, a gente se joga e não tem medo de fazer muita coisa. Por quê? Porque a gente pode ir no hospital, pode ir para casa, ficar em casa assistindo TV. Quando adulto, não. Quando adulto, a gente depende dos nossos ganhos para sobreviver. Então, o adulto ele já é bem medroso quanto a isso. Então, olha só, você tem que trabalhar de acordo com a evolução do seu aluno. Você não vai colocar para o seu aluno fazer uma parada de mãos, sendo que ele nem sabe, não conhece o corpo dele direito, não conseguiu trabalhar uma quadrupedia bem feita, tem medo de virar de cabeça para baixo. Então, você como profissional tem que ficar super ligado nesses chamatriz aí que o aluno vai deixando para você, essas deixas. Então, deixou feito? Uma deixa, caracas, ele tá me falando isso daqui, então calma, deixa eu pensar. E aí depois, olha só pra gente terminar a nossa aula, você vai colocar um mini OD. Esse OD aí vai ter mais ou menos uns 5 minutinhos de duração, só para ele entender e aperfeiçoar o seu movimento de uma forma mais rápida, ok? Então olha só, nosso planejamento de aula ele vai ficar por aqui. E aí olha só que eu coloco. As observações da aula. Como assim? Então, olha só, se meu aluno teve uma dificuldade ali em algum movimento, eu vou escrever ali, teve dificuldade em fazer esse movimento por isso, por isso, por isso. Por que eu coloco isso daqui? Isso daqui vai servir de parâmetro para eu reprogramar as minhas próximas aulas, aonde que eu tenho que dar mais ênfase, ou então até nas próprias aulas do grupo, porque assim, o grupo ele nunca vai ser homogêneo. Homogêneo significa quando tem pessoas da mesma característica e fazem sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Você não vai ter, tipo, vários Artuzanetes na sua turma, vários Diego Hipólitos, Daiane dos Santos. Não, você vai ter um Diego Hipólito, uma pessoa que não faz nada, você vai ter um Artuzanete, uma pessoa que é intermediária. Então os grupos eles vão ser bem bagunçados e cabe a você saber como que você vai direcionar o seu planejamento para aquele aluno especial. Normalmente, quando eu tenho a minha periodização fechada com vários alunos, eu tento trabalhar um grupo iniciante, um intermediário e um avançado. E mesmo assim, eu tenho pessoas de características diferentes em ambas as turmas. E aí o que eu faço? Eu planejo a minha aula para o meu aluno mais forte e assim eu vou adaptando de acordo com a característica de cada pessoa. Isso dá super certo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um planejamento super importante que eu venho aprimorando já tem um tempinho. Mas antes de eu mostrar esse planejamento para você, se tudo isso daqui que eu tô falando para você tem feito sentido na sua cabeça, você tá conseguindo pensar melhor até na própria estruturação do seu planejamento de aula, você vai mandar para 4 amigos diferentes. E aí você vai deixar um comentário aqui para mim do que te chamou mais atenção nessa aula. Então, só para a gente continuar e fechar essa nossa aula de planejamento, de plano de aula, eu vou te mostrar uma periodização anual que eu fiz num box que eu trabalho hoje. Então, olha só o que vai acontecer aqui nessa planilha. Isso daqui nada mais é do que uma planilha com 52 semanas. Qual foi o nosso combinado aqui? Primeiro, a gente começou a perceber que os nossos alunos, eles não estavam mais evoluindo nos movimentos ginásticos. Por quê? Porque cada coach tem a sua especialidade, a sua particularidade na hora de fazer uma aula, na hora de demonstrar. Então, cada um estava fazendo coisas diferentes. E aí, como os alunos, eles pingam nas aulas, né? Vai ter um dia que ele vai vir 6 horas da manhã, outro dia que ele vai vir meio-dia, outro dia que ele vai vir à noite. Cada professor estava ensinando de uma maneira o movimento. E aí os alunos eles pararam de evoluir e pararam de assimilar algumas coisas, porque cada um começou a falar uma coisa diferente. Isso é importante para você que é proprietário de box, alinhar o pensamento dos seus professores para você sempre trabalhar em conjunto, uma equipe é um conjunto. Então se você não evolui, consequentemente a sua equipe também não vai evoluir junto. Então se você fizer reuniões periódicas e alinhar os trabalhos, isso vai ser uma consequência enorme, uma consequência boa.
o seu grupo ele vai evoluir de forma concisa e aí vocês vão conseguir evoluir mais alunos, ou seja, você vai ter mais chance de fechar mais alunos de personal com os alunos da sua própria academia. Olha só que legal! Aqui nós temos 52 aulas de ginástica. Alguns movimentos nós iremos gastar em média de 3 a 4 aulas para executar, outros de 6 a 8. Então pegamos os movimentos principais da ginástica, dos movimentos ginásticos, parada de mãos, pull-up, subida na corda, butterfly, handstand walk, dip nas argolas, by ring muscle up e o pistol também. E a gente trabalhou as escalas dos movimentos. Como assim, Juliana? Cada aula aqui, um aquecimento, ele vai ser uma brincadeira justamente para o aluno abstrair de que ginástica é um movimento muito difícil. A maioria dos alunos, eles faltam muita técnica de ginástica, principalmente quando é um exercício muito complicado. Mas nada impede daquele aluno iniciante fazer essa técnica também. Então, fizemos uma brincadeira, cada dia tem uma brincadeira diferente, cada treino de ginástica vai ter um core diferente. Como é que a gente separou a ginástica aqui? A gente pegou um dia da semana para especificar um treino da ginástica. Então aqui nós temos exatamente 20 treinamentos de core, 20 sequências de core que já tinha na academia e umas que eu criei para o aluno poder evoluir melhor, porque todo mundo sabe que o core é o nosso core da ginástica, né? Como assim? É a nossa parte mais forte. Então a gente precisa ter um core muito forte para conseguir reproduzir os movimentos. Lembrando que a contração sempre vai ser do centro para a extremidade, a propagação de energia. Então, por isso que nós treinamos muito, fazemos muito fortalecimento do core. E aí, se vocês forem perceberem aqui, na nossa tabela tem o que o iniciante vai fazer, o que o scale vai fazer e o que o RX vai fazer para aprimorar sua intensidade e melhorar sua técnica. Às vezes vai ter um trabalho de força, um acessório, para aquele aluno melhorar ainda mais o movimento, como se fosse um odd. Então, essa aula ela não tem odd. Ela é uma aula de movimentos ginásticos para ele melhorar aquele exercício em específico. Então, como eu falei para vocês, são 52 semanas. Cada semana vai ser uma aula diferente, com uma capacidade evolutiva para o seu aluno de forma diferente, Então, é isso. Então, agora eu quero que você preste atenção numa técnica que eu gostaria que você aprendesse para você aprimorar e conseguir fazer planejamentos de aula mais consistente e sem gastar o seu tempo ocioso. Essa técnica que eu vou falar é a técnica do Pomodoro. Gente, profissional, o Pomodoro nada mais é do que você desligar televisão, som, colocar o seu celular em modo avião para tirar menos a sua atenção. Então eu quero foco total naquele planejamento em si. E aí ele serve da seguinte maneira, você vai gastar 25 minutos em concentração total para você poder fazer aquele treino do dia. São 25 minutos para você fazer, 5 para você descansar. E se mesmo assim você não terminou, você pode fazer vários ciclos de 25 minutos. Hoje eu tento usar essa técnica por 1 hora. Então todo dia por 1 hora eu tenho o meu momento de planejamento, meu momento criativo, que eu dedico especificamente para os meus alunos de personal, para as minhas turmas de ginástica, ou então para algum professor que eu tenho que conversar para tentar entender um pouquinho mais dessa técnica, ou então um pouquinho mais de outra técnica. Então, olha só, produtividade. Falei só de produtividade aqui para vocês com essa técnica. Gasta esses 25 minutos, descansa por 5 minutos, faz isso por 3 ou 4 ciclos. Fiz isso por 3, 4 ciclos, descanso 10 a 15 segundos e aí repito toda a sequência de novo. Se isso daqui fez todo sentido para você, eu gostaria de mais uma outra coisa aqui. Eu quero que você se inscreva no nosso canal do Telegram. Com certeza a minha equipe vai jogar essa planilha aqui para vocês e vocês vão conseguir mexer e diversificar ela da melhor forma possível. A única coisa que eu não vou fazer para vocês é passar essa minha última planilha, porque essa daqui é uma planilha de trabalho. Se vocês tiveram alguma dúvida até agora, escreva para mim, deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu irei responder com o maior prazer. Eu encerro aqui a minha aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Um grande beijo e até mais!